Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu pedaço de mato e a mais um vídeo aqui da série 7 passos para começar uma horta em casa do zero aqui com o meu pedaço de mato. Quem acompanhou, ontem teve o vídeo do passo número 1, que para mim é o passo mais importante, porque ele vai definir se no local que você tem aí, se na sua casa, na sua sacada, no seu apartamento, na sua janela, no seu quintal, se ele é suficiente para você começar uma horta em casa, porque a luminosidade, a luz solar direta é a coisa mais importante que você precisa ter, porque o resto a gente dá um jeito. E eu sei que quando você pensa em começar uma horta em casa, vem na mente de todo mundo aquela cena de poder colher aquele alimento que você mais gosta, aquele pé de alface, aquele pé de couve bonito no seu quintal, na sua sacada, você morre de vontade de ter um igual, mas é preciso muita calma nessa hora para você não se frustrar. E é por isso que no vídeo de hoje, o segundo passo para começar do zero uma horta em casa, eu vou falar sobre como escolher a planta ideal, qual planta que você deve escolher para começar e qual planta que você deve escolher para cultivar de acordo com o ambiente que você tem disponível. Isso porque quando eu comecei, eu cometi um erro, né? Na minha trajetória, eu cometi esse erro e eu quero evitar que as pessoas cometam esse mesmo erro, que foi acreditar que qualquer planta poderia ser plantada em qualquer lugar, em qualquer época do ano, de qualquer jeito. Na prática, eu aprendi que não é bem assim. Por isso que eu tô aqui te dando dicas e sugestões para facilitar que você erre menos e que você tenha êxito, que você tenha sucesso nesse começo de horta. A primeira dica, ela está relacionada aí com o post anterior, que é a escolha do local. Você mediu se no local que você vai plantar tem a disponibilidade de sol direto, e aí, de acordo com as variações de horas que eu expliquei no vídeo anterior, vai se encaixar em alguns dos tipos de planta. Bom, feito isso, é muito importante que você veja também a disponibilidade de espaço, tá? Espaço físico mesmo, porque a horta vai ser em vasos e dependendo da planta que você escolheu plantar, dependendo do cultivo que você quer ter, é necessário ter vasos pequenos, médios, grandes ou enormes, tá? Existem vasos aí de 30, 50 litros, enfim. Então, se você tem um espaço muito pequeno, infelizmente você não vai conseguir plantar coisas que vão precisar de um vaso maior, tanto na altura, tá, quanto no diâmetro, porque existem muitas plantas que as raízes não são profundas, mas ela vai necessitar aí de um diâmetro, de um espaço maior, como por exemplo o alface, que não tem raízes muito profundas, tá? Em 30 centímetros você já consegue plantar um pé de alface, mas você precisa aí de um diâmetro de pelo menos 40, 50 para que ele se desenvolva de forma plena, tá? Não, isso não quer dizer que ele não vai se desenvolver, mas eu quero dizer ele atingir o seu máximo, o seu melhor desenvolvimento. Enfim, então anota aí que é muito importante você observar e saber qual é o tamanho do espaço que eu tenho. Eu tenho um espaço muito grande, então eu vou conseguir plantar praticamente tudo, vasos grandes, vasos médios, vasos gigantes, ou eu tenho um espaço pequeno em que eu vou ter que escolher muito bem o que eu vou plantar para poder ter uma maior diversidade, para poder um vaso não ocupar todo o meu espaço. Então, essa etapa ela é fundamental para você dar o seu segundo passo, que é escolher a sua planta. Partindo para a etapa número 2, ela também está diretamente relacionada ao post, é o vídeo, né, do primeiro passo, que é você saber qual a necessidade de sol direto que aquela planta tem. Então, você vai lembrar o que você definiu no post anterior. Pô, aqui na minha casa, Edu, no meu quintal, na minha sacada, eu tenho mais de 5 horas de sol direto todos os dias, tá? Então, o que isso significa? Significa que você vai poder plantar praticamente tudo, porque as plantas que precisam de bastante sol, vão ter a sua necessidade de sol direto suprida. E as outras também poderão ter, porque você consegue aí suprir todas as necessidades. Porém, se você não se encaixa na categoria que possui um ambiente com 5 horas a mais de sol direto, é muito importante
antes de você semear, antes de você comprar a planta, saber qual é a necessidade dela. Então aqui no meu pedaço de mato tem uma série de posts que chama Era Só o que Me Faltava, em que lá eu comento das plantas e qual que é a necessidade mínima de sol direto durante o dia dela. É muito importante que você faça essa pesquisa para saber se o que você escolheu vai ter na sua casa a necessidade de sol direto suprida. Posto isso, vamos à terceira etapa, né? Que é o tamanho do ciclo da planta que você escolheu. Também tem um vídeo aqui no canal, mas essa etapa é diretamente direcionada para quem está começando agora. Então, plantas de ciclo curto, que são plantas que duram até no máximo, né, que duram no máximo um ano, vão encerrar o seu ciclo, vão germinar, crescer, florear e morrer em no máximo um ano. São plantas que exigem uma necessidade maior de cuidado e são mais suscetíveis às falhas, aos erros que você pode cometer por inexperiência, por exemplo, falta de adubação, falta de rega, falta de poda, transplantio na época errada. Então essas plantas, vamos dizer que elas exigem um certo grau de maturidade aí de plantação. Por isso que nesse post, que é direcionado para quem está começando do zero, como escolher as suas plantas, eu recomendo que você escolha plantas de ciclo longo, que são plantas que vão viver aí mais de 2 anos, são plantas que você vai ter na sua casa, se você cuidar direito, por mais tempo, como por exemplo manjericão, alecrim, salsinha, cebolinha, são plantas que vão durar mais tempo e são plantas que vão exigir menos experiência para você nesse começo. Então essa segunda etapa é muito importante. A quarta etapa que eu finalizei o post foi a etapa que eu falei sobre comprar e não semear. Sabe por quê? Porque você encontra com muita facilidade em supermercados, em lojas de jardinagem, em garden centers, plantas já com mudas grandes ou plantas grandes mesmo. E isso é muito importante para você se introduzir nessa questão de ter uma horta em casa, nessa questão de cultivar a sua casa, antes de você começar semeando, tá? Antes de você começar a querer ter uma sementeira ou plantar em algum local para depois fazer o transplante, porque novamente são coisas que exigem uma maior experiência nessa coisa de cultivar em casa. Então, começando por aí, você vai ter um primeiro contato com essa necessidade de rega, com essa necessidade de poda, com a necessidade de adubação e, principalmente, um primeiro contato sobre como essas plantas vão se manifestar no ambiente da sua casa. Você vai perceber se realmente o sol que você tem ali é necessário. Você vai perceber se realmente o ambiente que você tem não é muito quente, se o ambiente não é muito úmido, se o ambiente não venta muito. Essa planta que você vai comprar já, ela vai ser uma planta teste. Vai ser a sua primeira experiência, que nunca plantou nada, para saber como que funciona. E é muito importante que com ela você observe tudo isso que eu comentei e você tenha um relatório melhor sobre o local que você escolheu plantar. Se a sua sacada não venta muito, se a sua sacada é muito fria ou se faz muito quente, se é muito calor ali. Todas essas coisas do ambiente, elas são fundamentais para um bom cultivo. Porque, por exemplo, vamos citar a questão do vento. Se você percebe que na área que você planta venta muito, você consegue colocar algumas barreiras ali físicas para impedir que esse vento chegue em plantas que não gostam de vento. Bom, esse é o resumo aqui rápido do segundo passo, espero que você tenha gostado. Já sabe, né? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, me manda uma mensagem que eu vou fazer de tudo para responder, para te ajudar. E aguardem aí o terceiro passo que vai vir, acredito, na segunda-feira. Segunda-feira, então, tem o terceiro passo do Horta em Casa. E o que você vai fazer nesse tempo, nesse final de semana? Hoje é sexta, então durante o final de semana você vai fazer o primeiro e o segundo passo. Um abraço e até o próximo vídeo.